Os irmãos podem sentar, a paz do Senhor. A nossa primeira palavra é gratidão a Deus por estar vivo em 2020, até agora, outubro. E dia 31 de outubro, se eu atravessar, eu vou fazer um culto de ações de graça. E pedir a Deus para arriscar o ano de 2020 e começar em 2021, 2019 e 2021. Vou dizer para Deus, isso não valeu, né, Deus? Agradeço a consideração, respeito, carinho do pastor Samuel, pastor Josnean, pastor Santana, com quem a gente tem sempre estado junto, e também o pastor da igreja, o pastor Dernival, de quem eu tenho muita saudade, sinto muita falta. E comigo também está minha esposa, a irmã Lourdes. E ela, todo dia de manhã, na hora do café, ela vai contar o sonho que teve com o culto na igreja. Cada dia do sonho é um episódio diferente, então ela está feliz, porque ela está assistindo os cultos aqui de noite nos sonhos, né? Que maravilha, né, irmãos? No mais, a situação do pastor Adalino também nós temos orado, mas eu creio que o Senhor vai reverter o quadro depois de uma oração profética dessa, da igreja, liderado pelo pastor Joel. Creio que é legítimo o papel dos intercessores. Se o papel dos intercessores não fosse importante, Deus não ia fazer a gente perder tempo gastando palavra e saliva à toa. Então, o papel do intercessor é importantíssimo. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Coube a mim, irmãos, a responsabilidade nesse trimestre de escrever a lição da EBD, com esse tema pecado. Como eu tenho um livro em prelo a ser lançado sobre pecado, então duas coisas me fizeram escrever essa revista. Primeiro, é que já tem um livro praticamente indo para a editora. E o segundo é que eu sou pecador, então eu falo do que eu sei, né? Pecado. Vocês não, mas eu falo do que eu sei, né? Não estou dizendo os irmãos, não é com ironia, é porque não sinto autoridade para julgar as pessoas. Como diz o apóstolo Paulo, cada um julgue-se a si mesmo. Mas parabéns a quem teve a ideia de encadernar a lição, e gostaria muito, a recompensa de quem escreve é achar quem lê o que ele escreve. Então, eu tenho certeza que você não vai gastar seu tempo à toa ao ler as 13 lições dessa revista. Você vai tirar muito proveito. O tema é pecado. Como eu disse, todos nós temos essa herança de Adão, o pecado. É uma herança da qual nós não escapamos de forma alguma. Essa é natural. Você já nasce, ou eu já nasço, nós nascemos com essa experiência amarga, deturpadora da alma, da consciência, que nos afasta de Deus. Ninguém escapa disso. Salvação, nós corremos atrás, nós procuramos, nós lutamos por ela. A vida cristã é suor. Mas o pecado é uma herança que nós já temos e que temos que nos desfazer dela. E nós nos desfazemos dela procurando a Jesus Cristo de Nazaré para as nossas vidas. Não é verdade? Então, na lição 1, quem já comprou, quem não comprou pode adquirir depois.
palavra comprar, complicado, né, irmãos? É uma taxa de R$ 6 que você dá para cobrir os custos. Então, não é comprar, é adquirir mesmo, né? Fala sobre pecado, como a Bíblia o apresenta. Pecado, como a Bíblia o apresenta. A Bíblia é a chave para a compreensão do pecado, do tema do pecado. Sem a Bíblia, considere que não tivesse Bíblia. Qual seria o seu referencial para pecado? Qual seria a sua orientação espiritual se não houvesse a Bíblia? O que você saberia entre o certo moralmente e o errado moralmente? A própria revista, no seu tema central, fala pecado, a transgressão das leis morais de Deus. O que é pecado? A transgressão das leis morais de Deus. O pecado é um mal. Pecado não é bem. Nenhum pecado pode ser classificado na categoria do bem. Todo pecado está inserido no contexto do mal. Mas nem todo mal é pecado. Se cai uma parte do telhado da minha casa, é um mal, mas não é pecado. Onde é que tem um pecado aí? Dá um vendaval que destelha as casas ou inunda tudo, é um mal, mas não é pecado aí, não há pecado aí. Nós temos que analisar o mal que não é pecado e o mal que é pecado. Logo, o mal que se refere a pecado é o mal moral. É aquilo que afeta a moral, as relações, as nossas relações, a relação do nosso espírito com Deus. Sem a Bíblia, ninguém teria condição nenhuma de ter uma referência, um norte, um farol, um espelho para se medir, se pesar, se dimensionar, para se posicionar diante de Deus. Deus não seria nem mesmo capaz de nos condenar se não fosse a Bíblia. Porque Ele seria injusto se Ele nos condenasse e nós não tivéssemos nenhuma noção do que pode ofendê-lo moralmente, do que arranha a sua santidade, do que é contra a sua natureza. Além de ter a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nos dando o histórico dos homens de Deus, dos quais, dos melhores, a Bíblia sequer escondeu as suas falhas, os seus pecados, e eles servem de exemplo para nós, porque quando nós lemos a história de Abraão, Isaac, Jacó, dos homens de Deus, de Davi, se a Bíblia escondesse os pecados deles, eles seriam considerados por nós como divindades, como seres sobrenaturais. Mas a Bíblia não faz isso. Mostra a falha deles, que é para nós, baseado nas falhas deles, não cometermos os mesmos erros. Mas quando se trata de Jesus Cristo, aí o quadro muda, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados, e morreu pelos nossos pecados, sem cometer pecado algum. Por isso a Bíblia ensina que nós devemos estar firmes, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa salvação. Não é verdade? Jesus Cristo, esse sim. Então, a transgressão das leis morais de Deus. Nós vimos aqui no fundamento da primeira lição, não vou me alongar nela, porque ela já passou, foi no último domingo passado, a lição 1. Então, pecado como a Bíblia o apresenta.
Quem quer ser pregador, quer ser doutrinador, quem quer ser dirigente de congregação, quem quer ser obreiro, quem quer ser líder de departamento, quem quer ser pai, quem quer ser mãe e ter intimidade com Deus e ensinar a palavra de Deus, tem que ter Bíblia. Tem que ter Bíblia. Porque quem não tem Bíblia, eu falo, Bíblia não é em casa não, 5 traduções, 10, eu tenho umas 10 traduções. Mas a Bíblia precisa estar no meu coração, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor, para não pecar contra ti. É a Bíblia. Então, como a Bíblia apresenta o pecado? Apresenta de ponta a ponta, mas principalmente nos códigos de ética. Nós temos 2 códigos de ética poderosos na Bíblia Sagrada. Nós temos os 10 mandamentos, que é o código de ética judaico-cristão do Antigo Testamento. Além dos 10 mandamentos, nós temos a interpretação dos 10 mandamentos. Porque é como a Constituição brasileira. Tem quantos artigos lá? Mas esses artigos, tem artigo da Constituição de 1988, que até agora não passou por uma redação. Chama-se regulamentação dos artigos. Então, os 10 mandamentos, cada mandamento tem as suas regulamentações. E isso é feito através de um livro comentado chamado Talmud. Além do Talmud, nós temos a Mishnah, que interpreta os mandamentos. Tem a Mitzvah, tudo hebraico, que interpreta os mandamentos, mandamento por mandamento. Aqui no ponto 1, o pecado apresentado de forma objetiva, por exemplo, os fariseus chegavam para Jesus e diziam assim: eu sou justo, eu não adultero. Está aí uma forma objetiva de apresentar o pecado. Diz assim: não adulterarás. Aí chegava os fariseus e outros grupos lá, nacionalistas, tinha a sua mulher, por qualquer motivo repudiava a sua mulher, arrumava outra. E chegava para Jesus dizendo: não, está escrito, não adulterarás, eu não adultero, eu sou justo. Jesus pegava essa interpretação de aparência, que faz com que a gente também, pastor, dirigente de igreja, julgue os irmãos, as irmãs, muitas vezes, pela vestimenta, pelo corte de cabelo, por isso, por até uns 20 anos atrás, o julgamento era esse, era o estereótipo, era como a pessoa se apresentava, e daí em diante, a gente considerava como crente, dava paz do Senhor e tudo. Às vezes o irmão ficava no banco da igreja, participando do culto, não ficava pulando e falando em língua e glorificando. Os outros diziam: aquele irmão é frio, deve estar desviado. É aparência. Porque às vezes é o jeito de ser da pessoa, ele está ali, é o jeito dele, o Espírito Santo conhece ele, sabe o jeito dele adorar e aceita a adoração dele e gosta dele. Ou gosta dela. Mas nós somos levados, às vezes, por estereótipo. Estereótipo quer dizer as aparências exteriores. Nós, muitas vezes, aprendemos a julgar, mas no passado um pouco, pelas aparências. Então, chegavam eles e diziam assim: não adulterarás, eu não adultero, logo eu sou justo. Jesus disse: tudo bem, está escrito na lei de Moisés, não adulterarás, eu, porém, vos digo que se no teu pensamento tu olhares para uma mulher e a desejar, no teu íntimo tu já adulteraste. Olha Jesus deslocando o eixo do pecado de fora para dentro, para o interior. Porque, meus amados irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus, começa no meu interior.
É de dentro para fora, não é de fora para dentro. De fora para dentro, qualquer um pode se apresentar como bem quiser. Então, está aqui, a Bíblia apresenta. E qual é o código de ética pelo qual nós devemos nos reger no Novo Testamento? Porque no Antigo Testamento tem a lei e suas regulamentações. E no Novo Testamento, vai lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o código de ética do cristianismo. E o versículo 12 do capítulo 7 de Mateus é a chave de ouro do código de ética do Novo Testamento. E o que é que diz lá? Tudo aquilo que vós quereis que alguém vos faça, fazei vós primeiro, porque nisto se resume a lei e os profetas. Tudo aquilo que vós quereis que alguém vos faça, fazei vós primeiro. Se eu quero ser amado, eu devo amar. Se eu quero ser respeitado, eu devo respeitar. Se eu quero um sorriso, eu preciso sorrir, porque é plantando que se colhe. Se eu quero um olhar carinhoso, eu devo olhar carinhosamente para as pessoas. Se eu quero ser cumprimentado no corredor da igreja, eu cumprimento também. Se eu não fizer isso, eu não posso reclamar de nada do que vem contra mim, porque a cada ação corresponde uma reação. Esse é o código de ética. Tudo aquilo que vós quereis que alguém vos faça, fazei primeiro. Fazei também vós. Então, o pecado apresentado de forma objetiva, a forma objetiva de enxergar o pecado não é errada. O que é a forma objetiva de encarar o pecado? Realmente, o objetivo, uma coisa é objetiva quando eu posso ver, quando eu posso sentir, estou sentindo esse ar aqui, quando eu posso palpar, quando eu posso medir, pesar, quando eu posso... Enfim, quando aquilo se apresenta para mim de alguma forma. E o que é pecado subjetivo? É aquilo que eu não posso medir, não posso pesar, não posso ver. Não tem jeito. Eu não sei o termômetro da fé de ninguém aqui. Não sei, não tem um termômetro para medir a temperatura espiritual de ninguém aqui. Há pecados que certas pessoas podem cometer a vida inteira. Deus dá chance para ele a vida inteira. E ele nunca larga e ninguém nunca sabe. Ninguém nunca sabe. Cresci vendo irmãos de um jeito na igreja, um jeito lânguido, um jeito até piegas, criticando pessoas. E quando a pessoa vai ver lá na sua intimidade, não é aquilo que se apresenta. Então, o pecado tem a forma objetiva, não matarás. Quando alguém mata alguém, todo mundo fica sabendo. Agora, quando alguém deseja matar alguém sorrindo, ninguém fica sabendo. Um irmão pode dar uma palavra aqui e outro. Quando eu vou saindo, alguém que pregou aqui vai saindo, alguém bate nas costas. Ô, meu irmão, o senhor foi uma bênção, o senhor foi uma maravilha. Aí no seu coração está dizendo, mas foi uma chatice, Deus me livre, que chatice. Um pastor foi fazer uma visita na casa de um pessoal bem pobrezinho lá no Tocantins. Chegou a irmã, a senhora já idosa, deu um cafezinho para ele. E ele tomou o café e ela só tinha aquilo para oferecer e perguntou, e aí, pastor, esse café está bom? Como é que está esse café?
Ele disse: minha irmã, eu nunca tomei um café igual, mas que café maravilhoso. No coração estava dizendo assim: mas que água de cano de espingarda lavada. Aquilo ali, diz ele, não sei se, bom, com ele. Mas ele disse que o Espírito Santo ficou o tempo todo: você vai pregar hoje, seu falso. Você é falso. E antes dele entregar a mensagem, ele foi lá e pediu perdão à irmã, porque ele disse: irmã, eu não gostei do café, mas eu disse que gostei, eu fui falso, eu tenho que te pedir perdão. Eu fui falso com a senhora. Então, irmãos, isso é a forma subjetiva de pecar. Desejos escusos, pensamentos impróprios, atitudes impróprias, o pecado dos silêncios, da solidão, dos quartos, os pecados das noites, os pecados íntimos, os pecados que eu sei que pequei, e os pecados também que eu não sei se pequei. Por isso, o salmista Davi, ele dizia: sonda-me, ó Deus, e vê se há em meu coração puro. Sonda-me, ó Deus, e vê se os meus pensamentos são retos. Purifica-me dos pecados que eu não sei quais são. Esses são os pecados subjetivos. Quem aqui é capaz de saber quais pecados cometeu durante todo o dia, desde as 6 da manhã até agora? Ninguém. Então, esses são pecados subjetivos. E o pecador, quando ele quer camuflar a realidade do pecado, quer disfarçar, quer burlar a realidade do pecado. Não tem, muitas vezes nós vamos pregar para as pessoas e elas dizem assim: ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mato, não roubo, eu honro a família, eu compro e pago. Então, Deus sabe que eu sou uma pessoa boa. Irmão, eu sou uma pessoa difícil de ser evangelizada. Porque o mais fácil de ser evangelizado é quando a pessoa vai correndo, chorando, desesperado, e dizendo: eu sou um miserável pecador e preciso da glória de Deus na minha vida. Ore por mim, porque eu estou em frangalhos. Mas o pecador ímpio, arrogante, muitas vezes, ele abre a boca e para dizer não a Deus. Logo, quando ele diz não a Deus, ele está tentando fugir do pecado, porque uma forma de fugir do pecado é negar a existência de Deus. Quem nega a existência de Deus, nega a existência do diabo. Quem nega a existência do diabo, nega a existência do pecado. Quem nega a existência do pecado e de Deus, nega a dos anjos, nega céu e nega tudo. Mas quem crê na palavra de Deus sabe que chegará o dia em que todo joelho se dobrará diante de Deus e não haverá escapatória. E quem tem essa fé zela pela sua vida espiritual. A diferença entre quem tem fé em Deus e quem não tem fé em Deus está na sua vida, na vida que leva. Porque se eu sei que Deus é galardoador daqueles que agem bem e vai punir o pecado e a iniquidade dos iníquos, isso determina o meu modo de ser, porque a fé me traz a esperança que um dia nós veremos Jesus Cristo de Nazaré face a face. É essa fé que nos dá esperança. Essa esperança quer dizer esperar. Então, irmãos, quem diz que Deus não existe, diz, por conseguinte, que não existe pecado. É o que diz lá no Salmo 53, um raciocínio é consequência do outro. Não se iluda quando alguém fica tentando mostrar para você, puxar a discussão nas faculdades, principalmente em faculdade. Se Deus não pode evitar o mal, então Ele não pode todas as coisas. Aí começam essas teorias falaciosas tentando enrolar a crente. Aí muitos estudantes crentes se deixam enrolar por essas filosofias vãs e se não conhecer a Bíblia, vai dizer: não, eu vou consultar meu pastor.
na próxima semana eu trago a resposta. Isso não é o ideal. Muito bem, pode consultar o pastor, mas tem que ter uma base bíblica sobre pecado, baseado na palavra de Deus, na Bíblia. E a lição 2, meus amados irmãos, não sei nem qual foi a hora que os irmãos me deram, mas o senhor pastor Samuel, pastor Josnian, quando tiver, assim, faltando uns 5 minutos, irmão, tirar a máscara 2 vezes, sim, em sequência, que eu já sei que é um código. A lição 2, e essa sim vai servir para os professores do próximo domingo, os comentaristas da lição do próximo domingo, das nossas congregações espalhadas pelos estados brasileiros, das congregações do Ministério Internacional do Guará em todo o Brasil, que acessarem a plataforma do YouTube, um lugar onde Deus é adorado, não é isso? Para você pode indicar também, quem quiser acessar, os irmãos de escola dominicais, de estudos bíblicos, podem acessar. Certamente alguma coisa você vai aprender, que eu aprendo até com criança, que vem aqui em cima, ministrar, você também deve aprender, ou todos devem aprender, eu acho que sim. Então, o que está escrito no fundamento é como o pecado se originou. Nós vimos, como en passant, claro, de passagem, o pecado como a Bíblia o apresenta. E a lição 2 é como o pecado se originou. Teve sua origem. Teve o dia dele surgir, tem o dia de se acabar também, porque se o diabo inventou o pecado, Deus inventou o perdão. Pronto, Deus anulou a obra de Satanás com a obra de amor de Jesus Cristo por nós. Não é verdade? Então, nós vamos ver no fundamento, perfeito, Ezequiel 28:15, perfeito eras nos teus caminhos. Isso aqui, a voz profética falando a respeito de Lúcifer. Eu vou até pedir licença aqui à igreja, porque nós vamos falar muito desse personagem, porque não há como nós falarmos sobre pecado sem falar no seu autor. Perfeito eras nos seus caminhos desde o dia em que foste criado. Logo de cara está aí. O inimigo, o diabo, Satanás, Lúcifer, foi criado. Ele não é um ser eterno do ponto de vista da perfeição, eternidade perfeita. Ele pertence à categoria da eternidade relativa. Nasce, mas não morre. É igual o homem, igual os anjos, demais anjos. Os anjos foram criados, ele foi criado, porém não morre. Então, a eternidade é relativa. A eternidade absoluta só pertence a Pai, Filho e Espírito Santo, porque não tem princípio nem fim. São eternos, totalmente eternos. Mas os anjos, incluindo entre eles Lúcifer, e nós, os homens também, temos a mesma relatividade quando nós tratamos de eternidade. Porque nós também não vamos morrer. Uma das esperanças, meus amados, dos ímpios, quem peca assintosamente contra Deus, é morrer. Eles esperam morrer. Porque para muitos, com a morte cessa tudo. Para alguns, a morte é a cessação de tudo. Mas esse raciocínio é falso. Nós temos duas mortes. A morte que leva nosso corpo para o cemitério. E a morte da alma que leva a nossa alma para o Hades, ou inferno.
Muita gente acha que eu posso chamar sepultura ali do Campo da Esperança, que é o nosso cemitério, que eu estou falando para todo o Brasil. Nós temos um campo, o nosso cemitério aqui em Brasília é chamado de Campo da Esperança, e as pessoas pensam, muitas pessoas pensam, que as coisas se acabam ali, mas para ali vai o corpo, porque aquela sepultura é o mesmo Hades ou inferno, ou Seol, não é. O Hades e o Seol é a sepultura da alma. A alma ou o espírito serão trancados no lago de fogo, aqueles que serviram a Satanás, será trancado no lago de fogo, e dele o Senhor não se lembrará. Mas os justos, meus amados irmãos, nem mesmo a terra haverá de segurar o justo, porque ao som da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nem nós que estamos vivos temos a primazia de subir primeiro do que os mortos, porque os mortos eles, em Cristo, eles estão guardados por Deus e em Deus. Então, Jesus Cristo nos trouxe essa maravilha, não é verdade? Aqui está falando do diabo, Ezequiel 28, 12, 15. Vamos ler, né? Ezequiel 28, 12, 15. Aqui tem uma revista, é bom que eu já ganho o tempo. 28, 12, 15. Lição 2. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Tiro era um porto, ainda existe, no mar Mediterrâneo, acima da tribo de Dan, um pouco. Dan fica no norte de Israel, fazendo divisa com a Síria. Mas quem ia mais para o mar do Mediterrâneo, tinha o porto chamado Tiro lá em cima, e Sidom cá embaixo. Eram duas nações vizinhas a Israel, à beira do mar Mediterrâneo. E a voz profética de Ezequiel diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Lamentação, não é acusação. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Há quem diga que Lúcifer era o príncipe do reino mineral. Há quem defenda isso aí. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, não sei nem o que é carbúnculo. Se alguém tiver aí me mostre ou me dê. Esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados para ele. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Há uma certa dificuldade de muitos que lêem essa passagem para estabelecer um limite entre o que pertence da profecia que eu estou falando, a parte que pertence a Tiro, que foi um dos reis de lá, e a parte que pertence a Lúcifer. E não considerem esse nome Lúcifer como nome feio, porque Deus não ia criar um anjo, botar um nome feio nele.
Meu nome é mais feito que isso. Então, esse nome era antes, ele tinha esse nome antes mesmo de descer de lá vazado. Antes de ter deitado o cabelo no rumo da região das sombras aí, acima. Então, nós vamos ver o que significa esse nome. Por isso até eu estou falando aqui, sem constrangimento. Então, qual o objetivo da nossa lição 2? É mostrar que o pecado tem sua origem na esfera extraterrena, por meio de quem jamais deveria se rebelar contra Deus. A criatura se rebelando contra o Criador. Ou o escravo, vocês já ouviram falar na rebeldia do escravo, na revolução do escravo, ou da rebelião do escravo, quando o escravo se rebela contra o seu senhor e não pode fazer nada contra ele. É como nós nos rebelarmos, por exemplo, contra um sistema capitalista, que nós chamamos de sistema, mas nós não podemos fazer nada contra ele. O que o Lúcifer, o anjo criado por Deus, poderia fazer contra Deus? A não ser na sua mente ilusória, nas suas projeções ilusórias. Ora, irmãos, ponto 1, estudar sobre a pessoa que deu origem ao pecado. Ponto 2, mostrar que após ser lançado do céu, Lúcifer convenceu o homem a pecar. E estudar sobre a nocividade do pecado para o homem e para a natureza. No ponto 1, nós vemos o pecado nasceu no céu. Irmãos, incrível. Parece uma heresia falar isso, não é verdade? O pecado nasceu no céu. Mas é porque quando ele nasceu no coração de Lúcifer, esse ainda habitava o céu. E quem era esse personagem? Vamos lá, dizer que o pecado nasceu no céu não é uma afirmação falsa ou herética. Em Isaías 14:12 está escrito: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Filho da alva. Na sua eternidade longínqua e relativa, Lúcifer habitava o céu e o pecado e a iniquidade nasceram no seu coração. Irmãos, é difícil nós entendermos isto. Isto, às vezes, está acima da nossa capacidade de entender. Como no céu, na presença de Deus, debaixo da glória de Deus, vendo todas as maravilhas de Deus, vivendo e vivenciando aquilo tudo, um ser pôde ter coragem de se voltar contra Deus. Mas, segundo alguns eruditos, no tempo em que Lúcifer pecou, e a terça parte também escolheu, aí vem uma palavra interessante, escolheu, uma terça parte dos anjos escolheu seguir a Lúcifer. Nesse tempo, os anjos tinham livre arbítrio. E que depois que Satanás foi lançado do céu, ou Lúcifer, juntamente com uma terça parte dos anjos, esse livre-arbítrio foi retirado, de tal forma que os que estão no céu não podem mais pecar. Não podem mais escolher pecar. E os demônios não podem escolher mais se arrepender, de forma que o que está lá, fica lá, e o que está aqui embaixo, fica aqui, não vai haver permuta. Porque foi tirado esse livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio continua com o homem. O homem peca porque escolhe pecar. O homem escolhe outros deuses para adorar e para servir, porque é uma escolha sua, do seu livre-arbítrio.
Mas vamos prosseguir. Lúcifer, do hebraico, Helel, quer dizer o quê? O resplandecente. Vocês sabem o que quer dizer Lúcifer? Condutor de luz. Condutor de luz. Resplandecente. Aquele que brilha, segundo o dicionário de Wycliffe. Vocês podem, é um dicionário dessa largura assim, vocês podem, é bom até que vocês que estudam a Bíblia, a irmã Rejane, que é a pregadora, os pregadores aqui, os líderes, se ainda não tem, compre esse dicionário. Ele é tipo uma enciclopédia, mas é de uma valiosidade tremenda. Veja bem, meus amados irmãos, o que continua dizendo. Nas tradições judaicas, o predicado estrela da manhã era atribuído a Lúcifer. Segundo Isaías, capítulo 14, versículo 12. Este título de resplandecente estrela da manhã foi tirado dele, de Lúcifer, e foi transferido para Jesus quando ele triunfou sobre a morte e sobre o pecado. Agora a estrela da manhã, Yahweh Hashamah, não é mais Lúcifer, mas é Jesus Cristo, a quem nós adoramos e vivemos por Ele. A Bíblia diz que o diabo peca desde o princípio, Esse princípio aqui, que está em 1 João 3:8, não é o princípio da terra. Nós não podemos pregar isso, viu, irmãos? O diabo peca desde o princípio, pai da mentira, pai do pecado, tá? Ele peca desde o princípio. Esse princípio é o Éden, e não é o Éden. Esse princípio é o princípio dele. E você não sabe, nós não sabemos, a Bíblia não diz quando ele foi criado. Mas desde a criação, ele já queria ser, muitos dizem que ele queria ser maior do que Deus, mas eu não vi isso na Bíblia, não. Ele queria ser igual a Deus. Eu acho que ele botou no coração, não, sendo igual a Deus já está bom. Já está de bom tamanho. Porque ele passava, vamos aqui, falar alguma coisa assim, parafraseando. Ele tinha uma mala preta, uma mala bem elegante, um óculos escuro, terno cortado mesmo, vestido com roupa que nem Salomão. Tinha anjo, miríades de anjo. Miríade quer dizer 10 vezes 10 mil. 10 vezes 10 mil é uma miríade. Miríades de anjos de um lado, miríades de anjo para outro, um tapetão no meio assim. Quando ele chegava, a presença dele era tão imponente, ele se impunha de tal ordem que os anjos se levantavam e os tambores começavam a rufar. Quando ele entrava, todos se levantavam, todos o reverenciavam, dada a sua beleza extraordinária. E aquilo encheu ele de orgulho. Por que eu não posso ser igual a ele? Eu posso ser igual a ele. Então, meus amados irmãos, para trazer isso um pouco para o auditório, para nós, o diabo nos pega exatamente no que ele caiu, que é a vaidade. A vaidade. Quem já assistiu uma cena lá do advogado do diabo, que depois que o advogado sofreu tanto, no final da cena, o diabo se apresenta para ele com a mesma proposta que ele abraçou para sofrer, perder mulher, perder filho, perder tudo. O diabo se apresenta para ele com a mesma proposta, mas era a proposta de vaidade. E no final o diabo olha assim para a câmera e diz: eu sei como pegar os homens, o meu pecado favorito é a vaidade. Estude sobre vaidade. E você vai ficar surpreso. Às vezes você
Se diz uma pessoa humilde, mas você vai descobrir o quanto você é vaidoso, o quanto você é vaidosa. E quando a gente fala de vaidade, não é a pessoa se vestir bem, não, se produzir, não. É elogio, é fama, é dinheiro. O diabo queria levar Jesus a cometer o pecado da vaidade quando ele disse assim: lança-te daqui abaixo. Exibicionismo, fama, dinheiro, riqueza, poder. Então nós vimos aqui, peca desde o princípio. Qual a relação entre o rei de Tiro e Lúcifer? Os profetas Isaías e Ezequias fizeram uma analogia de Tiro, um ser humano, com Lúcifer, um ser espiritual. Será que não é injusto, não? Ou com Lúcifer ou com Tiro? Não. Não é. O que nós estamos falando aqui é do Espírito. O mesmo Espírito que derrubou Lúcifer, agiu também em Ciro, para não glorificar a Deus. Era o mesmo espírito de soberba, de arrogância, de orgulho. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Nós gostamos de fazer viagem para o exterior, viagem para não sei, o estado lá longe, viagem não sei para onde, mas de vez em quando nós precisamos fazer uma viagem para o nosso interior. Sentar, se analisar, refletir sobre si mesmo. Em que eu posso melhorar? Ou o que às vezes tem atrapalhado a minha intimidade com Deus, porque eu oro e não recebo. Eu peço e não recebo, eu oro e não sou ouvido. Acontece muitas coisas com outros, mas comigo não acontece. Sente-se, medite, porque às vezes o Senhor quer te dar uma palavra no profundo, no recôndito da tua alma. O Senhor quer falar contigo. Por trás do comportamento, veja bem, do comportamento do rei de Tiro, estava o mesmo espírito de orgulho e soberba que atuou no coração de Lúcifer. Devemos vigiar nossos pensamentos e intenções contra o poder maligno que procura nos induzir à mesma ruína daqueles. E Efésios 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para não incorrermos, meus amados irmãos, nos mesmos erros que levam as pessoas à ruína, e que levaram Lúcifer à ruína, e o rei de Tiro à ruína. A soberba foi o sentimento perverso que dominou Lúcifer, o rei de Tiro, e agrega diversos sentimentos malditos que arruinam as pessoas. Provérbios 16:18. O irmão tem como colocar aí, meu irmão Anderson? 16:18. Vocês sabem, todos sabem esse versículo de cor e salteado. Enquanto ele acha, para encerrar esse ponto, nós lemos para os irmãos: a soberba é uma manifestação. O que é soberba? Soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, ou seja, pessoas que pretendem ser alguma coisa que não são, que se veem maiores do que o que são, na realidade, de superioridade sobre outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada, como afirma o dicionário. Muito bom a gente saber isso, para nós fugirmos dessas armadilhas. Ponto 2, o pecado se estende ao homem no Éden. Quer dizer, assim, Provérbios 16:18 diz: a soberba
geralmente vem antes da ruína. A leitura, né, do versículo, mais ou menos, a soberba precede ou vem antes da ruína. E a altivez do espírito, que é orgulho também, precede, ou seja, vem antes da queda. É fatal isso. Para nós pastores, para nós obreiros, para pregadores, para cantores, para todos na igreja, para o crente em si mesmo, né? De modo geral, devemos ter vigilância quanto a isso. O pecado se estende ao Éden, quer dizer, ele veio com Satanás na sua queda e foi para o Éden. Éden, o que o Éden simboliza para nós, meus amados irmãos? O Éden simboliza a suficiência de Deus para o homem. No Éden tinha tudo que o homem precisava. Ele não precisava apelar para outros artifícios, para ilusionismos, para nada. Ele tinha tudo. Então, o Éden simboliza essa suficiência. Deus é suficiente na nossa vida. Deus preenche o vazio completo da nossa alma. O evangelista Neto, que hoje não está aqui, ele me ensinou a fazer uma leitura mais adequada do Salmo 23, porque eu confesso para os irmãos que eu lia o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu olhava, não tinha dinheiro para minhas despesas. Eu olhava, não tinha o que eu queria, não tinha o sapato que eu queria. Às vezes estava faltando arroz, estava faltando isso, faltando emprego. Eu disse, que negócio, esse versículo deve estar errado. Eu não achava que era eu que estava errado, não. Eu achava que era o versículo que estava errado. Como é que eu leio esse versículo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos, o evangelista Neto aqui, uma vez falando, ele disse que a leitura correta desse versículo é: o Senhor é o meu pastor e a minha alma de nada sente falta. Porque o Senhor preenche o vazio da nossa alma e preenche esse sentimento de solidão que acompanha, essa solidão eterna que acompanha o homem. Quando as pessoas se encontram com Jesus, as pessoas de fora ficam olhando, esse fulano aí era desse jeito, daquele outro jeito, e hoje uma pessoa alegre, parece feliz. As pessoas não entendem a alegria interior que a gente encontra quando tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E elas ficam tentando decifrar esse mistério. Quem dera que entendêssemos de uma vez que o Senhor sustenta seus fiéis no corpo. Diz assim, quando diz assim, eu deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Quer dizer, quem dera que entendêssemos de uma vez por todas que o Senhor sustenta os seus fiéis no corpo e na alma. Na alma o versículo é: o Senhor é o meu pastor e a minha alma de nada sente falta, porque Ele me faz, me coloca em pastos verdejantes e me leva para águas tranquilas. Satanás quer fazer alguma coisa contra nós, mas não pode. O Senhor não permite. Se Ele pudesse, Ele nos destruiria. Mas o Senhor acampa anjos em nossa volta e os anjos barram as ações malignas, dizendo, nesses aí vocês não tocam, porque esses aí são meus ungidos, são povo meu, ovelhas do meu pasto. O Senhor conhece cada um de vocês, cada uma de vocês, protege vocês, nos guarda, sabe todas as nossas necessidades. Então, quais foram os pecados cometidos pelo casal? Quais pecados cometidos pelo casal fizeram parte desse pacote
que Satanás trouxe para o Éden. Concupiscência dos olhos, Gênesis 3:6. Eva deixou-se encantar pela aparência do mal, sem dimensionar o que havia por trás dele. O diabo nunca apresenta para nós a realidade que tem por trás do pecado. Ele apresenta o pecado, e todo pecado praticamente ele traz prazer. Sedução, Gênesis 3:6b. Além de ser seduzida pela serpente, Eva seduziu Adão, fazendo-o pecar. Presunção, Gênesis 3:5. O casal deu ouvidos à serpente, presumir a mesma coisa. O presunçoso, ele presume que é alguma coisa, ou que pode alguma coisa, quando ele não pode e não consegue. E não é aquilo que ele presume ser. Esse é o pecado da presunção. Presumiram que realmente poderiam ser deuses versados no bem e no mal. Veja bem, a presunção de Adão e Eva. Eles presumiram que verdadeiramente eles poderiam ser versados no bem e no mal. Desprezo à voz de Deus. O ato do casal foi uma reivindicação de autonomia moral e independência de Deus. Irmãos, triste de nós, quando nós queremos ser donos da nossa vida, batemos no peito: eu faço isso porque a vida é minha, ninguém manda em mim. Manda sim, o Senhor é o dono da tua vida. É por isso que suicídio é pecado, porque a vida não te pertence. A vida pertence a Deus. Você não pode lançar mão de uma coisa que não é sua. A nossa vida pertence ao Senhor, porque Ele conquistou a nossa vida, tirando-a das mãos de Satanás, quando Ele morreu por nós. Ele morreu por nós, nós estávamos nos braços da morte. Satanás, ele disse: me dê ele agora, que agora ele é meu, ou ela é minha. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos resgatou. Então, vamos ver aqui, o pecado, o diabo tem a capacidade de influenciar nossas escolhas. Ele anda em derredor de nós, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. É porque ele tem êxito nisto, do contrário, não ia perder tempo conosco. Ele influenciou 1/3 dos anjos. Influenciou Eva, influenciou Judas Iscariotes, e continua influenciando milhões e bilhões de pessoas no mundo inteiro. Eu vou para o último ponto da lição, não quero passar mais tempo do que o devido. O último ponto da lição, que diz assim, o ponto 3, fala: o pecado se estende à humanidade e à natureza em geral. O pecado deformou a natureza humana, o pecado deformou a natureza física. A natureza humana é a nossa alma, que foi deformada, foi carimbada com o carimbo de morte, com a marca da morte. E essa marca só sai com o sangue de Jesus, só limpa com o sangue de Jesus Cristo. Não há nada, nenhuma religião, nenhum ato humano, de justiça humana, que possa livrar a alma da morte. Somente o sangue de Jesus Cristo pode livrar a nossa alma da morte. E por fim, o pecado trouxe tristeza e solidão para as nossas almas. O pecado trouxe-nos duas consequências fatais. A primeira é a tristeza pela ausência de Deus, a qual gera no coração uma solidão inexprimível. A ausência, aquela sensação que está faltando alguma coisa. Quem é crente e parece que é um condenado a ser crente para o resto da vida, se quiser ser feliz. Porque quando o crente desvia, ele não tem mais alegria na sua vida. Ele pode estar numa mesa de bar, ele pode estar bebendo, pode estar onde estiver, na festa que estiver, mas a qualquer momento dá aquele estalo nele e diz: onde é que eu estou? Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Não há alegria na vida de um desviado. Não há alegria. Ele é mais triste do que o próprio ímpio na sua ignorância. A segunda é o medo pela expectativa da morte. Com o pecado, o diabo ferrou nossas almas com a marca da morte, a qual só pode ser limpa com o sangue de Jesus, segundo 1 João 1,7. Ela,
A morte é um espectro que nos ronda, lembrando a efemeridade dos nossos planos e da vida, segundo o Salmo 90, versículo 5. Vamos encerrar, irmão Anderson, com o Salmo 90, versículo 5. O pastor Josnian já pode ir se aproximando, que eu já encerrei, meu amado irmão. O pecado introduzido na natureza do homem, na natureza física, não pegou, contudo, o Senhor Jesus desprevenido. Por isso, na sua onisciência, Deus traçou o plano de salvação desde a fundação do mundo em Jesus Cristo. Qual foi o versículo que eu pedi para colocar? Salmo 90, versículo 5, e nós vamos encerrar com ele. Glória a Deus, agradeço aos irmãos, agradeço a todos que tiveram a oportunidade de nos ouvir, a paciência também. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá, meus irmãos. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. Com esse versículo eu encerro a nossa palavra. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos os irmãos aqui nesta igreja e no Brasil também.